Irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, nós orarmos, agradecemos a Deus por mais esse dia. Hoje é a nossa última aula de apologética desse semestre. Terminando. Vamos agradecer a Deus, né? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estar na Tua presença nessa manhã. Te louvamos pela Tua bondade e pela Tua graça, pelas Tuas muitas misericórdias conosco. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa falar aos corações de cada um aqui, meu Deus, que nós possamos despertar mais para a nossa tarefa aqui, meu Deus, principalmente a nossa tarefa principal da igreja, que é a pregação do Evangelho de Cristo, e que nós possamos ser, como diz a Tua palavra, obreiros preparados, meu Deus, para aquilo que o Senhor nos arregimentou para fazer, meu Deus, em nome de Jesus. Que assim nos encontremos perante o Senhor, que nós sejamos instrumentalizados pelo Teu Espírito Santo, meu Deus, para que nós façamos a boa obra do Senhor enquanto é dia, como disse o Senhor Jesus. Nós te oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, finalizando a nossa aula hoje, né, nosso semestre aí de aulas, duas coisas importantes. Primeira, recapitulando um pouco daquilo que nós ministramos nesses dias, né, nessas semanas, nesses meses aí até agora. Primeiro, uma coisa muito importante. Nós fizemos uma abordagem apologética mais geral, certo? Porque o tempo não nos permite. Então, a gente quis abordar um pouquinho de cada uma das coisas, das partes, certo? A gente primeiro falou mais sobre a questão da existência de Deus, e para isso levantando argumentos racionais, né, da existência de Deus. Depois passamos para um comparativo rápido entre o cristianismo e o islamismo. Depois, então, falamos sobre sobre seitas, certo? E outras religiões pseudo-cristãs, dentre elas, para deixar bem claro, espiritismo e catolicismo, certo? As quais eu, de fato, não considero como cristãs pelas doutrinas, o número de doutrinas divergentes do cristianismo bíblico, certo? Por isso eu não considero, deixar bem claro também isso, o católico como irmãos, tá? Não, nunca vou dizer, nossos irmãos católicos. Como eu vi mais uma vez o excelentíssimo herege Ed Renekiewicz falando isso, né? Nossos irmãos católicos. Não, não são nossos irmãos, né? E eles também não consideram, os católicos mesmo, raiz, não consideram a gente irmãos dele. Isso é fato, né? Eles consideram a gente como hereges, tá? Ele diz que a gente apartou-se da igreja verdadeira, criada por Jesus. Mentira, né? Jesus não criou igreja nenhuma. Jesus criou a igreja dele, a igreja de Cristo, que não tem uma denominação específica, tá? E que igreja é essa? A igreja que segue a palavra de Deus, tá? Então, se nós seguimos a palavra de Deus, então nós somos parte da igreja a qual Cristo fundou, tá? Isso é fato. Não, isso independe de placas denominacionais. Isso depende daquilo que a palavra de Deus rege. Então, se a palavra de Deus é nosso manual de fé e prática, então assim é. Espiritismo, da mesma forma, né, eles se dizem cristãos também, porém as práticas são muito diferentes. A teologia deles, apesar de eles dizerem que não são adeptos da teologia, mas de uma filosofia, mas tem a teologia assim. Se você está falando sobre Deus, então você está teologando, tá? Então não tem como ser diferente. O fato é que eles dizem que seguem a doutrina dos espíritos. Então, a doutrina dos espíritos, para ele, é mais palavra de Deus do que a própria palavra, apesar deles mesmos dizerem que não pode confiar naquilo que os espíritos dizem, que eles enganam, né? Como a gente já viu aqui nos estudos. Então, é contraditório isso. Depois partimos para algumas seitas, né? Seitas como Adventismo do Sétimo Dia, Testemunhas de Jeová, Mórmons. Só uma ressalva importante: Adventista do Sétimo Dia é seita, sim, tá, irmãos? Então, já falamos isso aqui em estudos. Algumas pessoas, não, pastor, mas eles falam muito da palavra de Deus, tudo. Mas tudo aquilo que diminui a pessoa de Cristo, certo? Cristo entrou no século XVIII no Santo dos Santos, né, para os adventistas. Até lá estava fora, né? Então, isso é uma grande heresia, né? Então, fora outros desdobramentos disso também. Para eles também, Jesus é Miguel, como a gente viu também nos Testemunhas de Jeová. Os Mórmons, dentre todas as seitas existentes e que nós falamos, é a mais diferente de todas, né? Porque para os Mórmons, só fazendo alguns pontos aqui muito importantes. Para os Mórmons, Deus foi um ser humano, Deus tem várias mulheres, uma delas foi Maria
ele teve relações sexuais físicas com Maria, se materializou, teve relações sexuais físicas com Maria, nasceu Jesus, né? Todo homem pode ser Deus ou anjo. Moroni, que se apresentou para Joseph Smith, ele era um homem antes, certo? Segundo a doutrina deles. Então, é uma série de coisas assim muito estranhas à palavra de Deus, tá certo? Então, é bom deixar claro isso, irmãos. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Não é uma afronta de forma alguma a nenhuma outra religião, por mais que a verdade doa. Poxa, pastor, mas o senhor está sendo muito contundente. Irmãos, mais contundente que eu é a palavra, certo? A palavra simplesmente diz assim, se qualquer um de nós, ou até um anjo do céu, vir pregar um outro evangelho diferente desse que eu estou pregando, diz o apóstolo Paulo, seja tido como anátema, que é maldito, excomungado da igreja, expulso, tá? Então, isso é mais radicalismo do que qualquer um da gente pode alcançar, tá certo? Então, diante disso, irmãos, a gente está falando agora nos últimos dias sobre algumas heresias que têm permeado a igreja, e eu quero entrar mais aqui hoje na parte do secularismo, da secularização da igreja, já que é a última aula também, mas eu preciso falar de algo que eu introduzi na semana passada, que é maldição hereditária, certo? Então, na maldição hereditária é uma coisa muito comum em algumas igrejas, até assim, ditas realmente evangélicas, não, de fato, evangélicas de fato, né, em que muitas pessoas da igreja que acabam acreditando em coisas assim. Por quê? Porque são coisas que popularizou no meio. E como eu disse num outro momento também, muitas pessoas às vezes vêm para igrejas nos domingos, ou no máximo mais um dia na semana, e durante a semana inteira estão bebendo de outra fonte, né? Fonte de igrejas aí, que é neopentecostais, né? De igrejas de movimentos e tudo mais, e acabam assimilando doutrinas falsas. Eu mesmo já frequentei uma igreja presbiteriana do Brasil por um tempo, e nessa igreja presbiteriana defendia-se sobre, falava-se abertamente, defendendo a quebra de maldição hereditária, certo? E ligada à convenção da igreja presbiteriana do Brasil, viu, irmão? Pasmem, né? Mas assim, vamos lá. Estou sendo uma igreja presbiteriana, gente, não é menosprezando a igreja de forma alguma, é pelo contrário, né? É uma igreja que eu prezo muito, até porque a forma doutrinal dela é muito semelhante à nossa, a doutrina reformada, certo? Não da doutrina pentecostal, como nós somos também, mas a doutrina reformada, sim. Bem, gente, diante disso, quebra de maldição hereditária, ou maldição hereditária que você está vendo aqui. Alguém aqui já ouviu falar, porque na sua família pode ter coisa assim, tem uma linha de prostituição muito forte na sua família. Porque o espírito tem espíritos familiares que a Bíblia fala. Isso pode também influenciar a sua família, né? Bem, o que eu quero dizer é fazer uma distinção clara entre aquilo que a Bíblia diz, certo? E aquilo que as pessoas acreditam. A gente viu isso, inclusive lá no grupo de vida lá de casa, recentemente, falando sobre o contrassenso do senso comum de algumas pessoas e do que a Bíblia diz, certo? Por exemplo, isso acontecia já na época de Jesus. Uma certa feita, Jesus estava pregando e disseram assim, olha, esse homem se diz o Cristo, mas nós sabemos de onde ele é. E quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele virá. E isso é um contrassenso entre duas coisas, entre o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que o Messias, estou falando do Velho Testamento, tá? Que o Messias, ele havia de vir da tribo de Judá, certo? De Belém, mas mais precisamente, e o senso comum de algumas pessoas é que ninguém saberia de onde viria o Cristo, você entende? Então hoje acontece coisas assim também. No geral, tem pessoas que acabam acreditando de determinada forma, que é o senso comum, mas aquilo não é bíblico, e a gente precisa ser confrontado com o que a Bíblia diz, tá certo? Então, diante da maldição hereditária, o primeiro tópico diz assim, antropocentrismo e o poder onipotente das palavras humanas. O que é isso? Se eu acredito na quebra de maldição hereditária, a quebra de maldição hereditária essencialmente diz assim, se já converteu-se ou não a Cristo, mas você tem uma maldição na sua família que é passada de geração em geração, por isso que é hereditário, independente se você já aceitou a Cristo, você precisa ainda quebrar essa maldição na sua vida. Isso é antibíblico, tá? Por que antibíblico? Porque a Bíblia diz que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Ele vai falar sobre isso mais especificamente, mas só introduzindo para você entender que não precisa quebrar maldição nenhuma.
Agora, fazendo outra distinção também importante, né? Já que Jesus quebrou todas as maldições por nós na cruz, e quando nós aceitamos a Cristo, nós adentramos ao corpo de Cristo, nós então fomos, tudo aquilo de mal na nossa vida foi quebrado. Agora, uma coisa importante, que aí faz parte do processo de santificação nossa, é a mentalidade. A mentalidade, ela precisa ser transformada à luz da palavra, certo? E, inclusive, isso é bíblico também. Romanos 12 diz exatamente isso, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O entendimento nosso ele precisa ser transformado, a nossa mente precisa ser lavada pela palavra. Por que pela palavra, pastor? Como Jesus também falou, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a palavra limpa, certo? Não é meus achismos, não são os meus sofismas, não são as minhas filosofias, é a palavra, certo? Amém? Entendendo isso, irmãos, a gente precisa entender que nós somos condicionados, e eu posso falar isso com propriedade também, até por formação em psicopedagogia, e a psicologia fala muito disso em alguns aspectos, de que a nossa mente ela foi condicionada por muitas vezes pelo ambiente que nós vivemos, certo? Um exemplo, um menino que foi fruto, é filho de uma mulher que é prostituta e viveu a vida dele inteira no prostíbulo, ele vai ter uma mente cauterizada em relação àquela condição de vida. Um filho de um traficante que estava lá dentro de uma boca de fumo, ele tem a mente dele cauterizada em relação àquilo. Então a gente precisa entender, irmãos, que essas questões elas precisam ser trabalhadas, certo? Elas precisam ser pegar essa pessoa e ajudá-la a mudar a forma de pensar, certo? Então, por exemplo, o pastoreio, o ministério pastoral, ele serve também para isso. Ele serve para que a pessoa seja acolhida. O ministério pastoral é muito mais do que isso aqui, viu, irmão? Do que microfone, púlpito, certo? Do que está à frente da igreja. É muito mais na prática diário, certo? Em que há uma assistência nas ovelhas, há um cuidado com elas, há um trabalhar com elas, tá? Então, isso é muito importante fazer essa distinção. Então, há muitas coisas que a nossa mente ela precisa ser trabalhada mesmo, né? À luz das Escrituras, confrontados aos nossos achismos, a nossa forma de pensar, a nossa cosmovisão, para que a gente pense mais biblicamente falando, tá? Então, uma delas é isso, né? O senso comum vai dizer que a gente pode ter essas maldições, né? Vindas de família para família. Isso se justifica de uma determinada forma, porque há um condicionamento diante das coisas que nós vivemos, mas isso não significa exatamente que a gente está sob debaixo da maldição, porque a gente não está, certo? Maldição foi quebrada na cruz do Calvário, amém? Então, colocar o homem no centro e o poder onipotente nas palavras humanas. Olha, se o que Jesus fez na cruz foi insuficiente para me livrar completamente, como então deve ser quebrada essas maldições? Segundo os adeptos da teologia da quebra de maldição hereditária, afirma-se que a gente pode professar isso e a pessoa tem que afirmar, declarar isso com a boca para que então ela seja liberta, certo? Respaldando aonde nas escrituras? Em canto nenhum, né? E aqui é que é interessante, tá, gente? Porque não tem isso na palavra de Deus. O que tem é sobre a confissão de fé em Cristo, amém? Então, tira-se Jesus do centro e coloca-se o homem no centro. Então, isso é antropocentrismo, certo? O que mais? E o poder onipotente das palavras humanas. E tem muita coisa de confissão positiva, certo? Confesse que vai ser assim, declare isso, que Deus então vai materializar aquele bem, aquela bênção para você, ou a mudança na sua vida que você precisa, etc, tá? Então, não funciona desse jeito, tá, irmãos? Uma coisa é o seguinte, eu preciso declarar a palavra, isso é muito importante, tá? Eu preciso reconhecer, isso molda também a minha cosmovisão, daquilo que a Bíblia diz, e eu preciso entender quem eu sou em Cristo, amém? Mas isso não vai transformar o que eu sou em algo novo, certo? Isso é um entendimento da minha mente, para que eu possa então praticar, ter uma vida mais em conformidade daquilo que eu creio. Qual é o grande problema dos cristãos de uma forma geral, irmão? Estou falando do cristão protestante mesmo, né? Um cristão. É o fato da gente não conhecer a palavra. A gente não conhece a palavra, a gente se limita, né? São muitos poucos cristãos, de uma forma geral, que oram a palavra.
Isso é curioso, né? Muitas vezes a gente ora diante daquilo que a gente deseja, a gente ora aquilo que a gente precisa, a gente ora mais pelos nossos que para os outros. Então, a gente condiciona a nossa oração, muitas vezes, a um modelo que não é bíblico também, certo? Quando você vai ver o modelo da oração do Pai Nosso, dado por Jesus, você vai ver ali como Jesus nos ensinou a orar, né? Glorificando ao Pai, tem todo um passo a passo ali, bem interessante. Agora, o fato que eu estou dizendo isso é que a gente tem que ter cuidado com pessoas que às vezes se colocam como arautos, né? E querem trazer uma novidade. Olha, estou trazendo algo novo que a igreja... Isso é coisa de gnosticismo, viu, irmão? Gnosticismo, já no primeiro século, vocês precisam aprender algo novo, inclusive se conhecer mais, veja, como tem a ver com a doutrina aí de quebra de maldição hereditária. Se conhecer mais, para se conhecendo mais, você elevar seu status espiritual. Isso é gnosticismo, tá? Então, Neuza Itioca, que é essa que você está vendo aqui, pode voltar um pouquinho. Tem um recorte, na parte de recorte de jornal. Você falou sobre esse cidadão também. Pode passar. Para trás. Aí. Ali, olha, no canto. Neuza Itioca, estar salvo não significa que você não está debaixo de maldição. Não, irmão, significa sim. Significa que você não está debaixo de maldição, sim. Certo? Agora, lembre que você pode e ainda vai pecar. E os pecados têm consequências. Tá certo? Mas eu não estou debaixo de maldição. Certo? De forma alguma. Pode passar. Vou voltar para aquele slide lá, por favor. Interpretação errada de textos bíblicos. Isso é outra coisa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Um exemplo, um dos textos que eles mais usam. Afirma que o crente tem que ter prosperidade, certo? Na verdade é o seguinte, isso está atrelado também à teologia da prosperidade, né? Então, acredito que o crente ele tem que ter uma vida plena, só que tem que ter uma vida plena como? Seguindo aquilo que eles dizem, certo? Como eu volto a dizer, isso tem a ver com o gnosticismo. Levam a igreja a rituais e crenças distorcidos, né? Então, veja, rituais e crenças distorcidos, por exemplo, não sei se você já viu, mas eu já fui na igreja, onde as pessoas marchavam assim na igreja, né? E vamos lá, vamos declarar agora aquilo que está na sua vida, não sei o quê. São rituais, tá? Ah, vamos fazer agora, pegar no papel, colocar todos os pecados ali descritos, e agora vai queimar na fogueira santa. Ô, meu irmão, né? Jesus, você tem que arrepender seu pecado e colocar aos pés de Jesus. Se você já não fez isso. Se já fez isso, amém, tá certo? Então, rituais, crenças distorcidas, né? Então tem os desdobramentos em relação a isso. O que é os desdobramentos? Isso também está atrelado, porque a teologia, escute bem isso, a teologia, os campos da teologia, eles são interligados, não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, por exemplo, a doutrina do pecado está ligada à doutrina da graça, que está ligada à doutrina da salvação, que está ligada à doutrina da igreja, certo? Que está ligada à doutrina dos últimos tempos. Então, tudo está ligado. Se eu acredito que eu posso estar debaixo de maldição, muitos então vão acreditar também que a salvação se perde, por consequência. Tá? Ah, eu estou debaixo de maldição. Ai. Empolguei, irmãos. Se você acredita que você está debaixo de maldição, você pode acreditar ainda que, estando debaixo de maldição, você precisa, então, mudar algumas coisas na sua vida ainda, que você precisa transformar, que aquilo você pode ficar naquela condição presa ainda, isso pode levar você até a perder a salvação, etc. Tá? E diminui a ação de Jesus na cruz. Certo? Se Jesus não quebrou a maldição que havia sobre a minha vida, logo tem coisas que eu preciso fazer, voltando a dizer, colocando o homem no centro, e também pensando em que eu posso fazer algumas coisas mais que Jesus não fez. Pode passar o próximo. O texto que eles usam muito é esse aí, ó, Êxodo 20, verso 5, que diz assim, olha, não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam.
Veja, Deus está dizendo aqui, olha, eu castigo... Alguém pode abrir aí, Êxodo 20, verso 5. Tava tão gostosinho o chá. Êxodo 20, verso 5. Alguém abriu? Obrigado, meus irmãos. Quem abriu pode ler, tá? Um de cada vez, irmãos. Lê o próximo, por favor. Então, veja só. Deus está dizendo o seguinte. Em outras palavras, né? Aquele que me desobedecer terá punições até a terceira e quarta gerações. Mas aquele que me obedecer, até 1000 gerações eu vou abençoar você. Veja, se eu tiver como literalidade a primeira parte, que é o versículo 5, eu preciso também tomar literal a segunda parte. Ou seja, se eu obedecer a Deus, for fiel a Ele, até 1000 gerações da minha serão abençoadas. Acontece assim na prática, irmãos? Não. Misericórdia, pastor. Você está dizendo que aquilo não... Não, isso é um texto figurativo. Isso quer dizer assim, Deus ele é muito mais longânimo do que ele é punitivo. Você compreende? Isso faz parte, vai mostrar a natureza de Deus. Para aquelas pessoas daquela época lá, 1000 anos é como se fosse infinito. Eu vou abençoar vocês infinitamente. Não, o número 1000 para aquela época é absurdamente grande. Eu não tinha concepção naquela época, irmão, do livro de Êxodo. Entenda, a gente está falando aqui de 3.500 anos atrás, 3.700 anos atrás, aproximadamente. Então, 1000 anos, o número 1000 é algo assim absurdamente grande, é uma coisa assim infindável. Que Deus está dizendo assim: eu não terei limite para abençoar vocês, eu vou abençoar vocês sempre. Mas veja, como a gente não pode aplicar isso na literalidade? Como é que eu posso saber, pastor? Que se eu servir a Deus, sou fiel a Ele, o neto, o bisneto, o tataraneto, etc., vai estar sempre sendo abençoado também assim? Não, eles precisam também buscar Deus e precisam arrepender dos seus pecados também. Você compreende? Da mesma forma que a Bíblia diz também que o filho não leva o pecado do pai. Se isso fosse verdade aqui, na literalidade, que Deus amaldiçoaria a geração seguinte por causa do pecado do pai, o filho estaria levando, sim, o pecado do pai. Você está entendendo? A Bíblia não se contradiz, irmãos. Então, quando a Bíblia não se contradiz e há textos aparentemente contrários, como é que eu devo fazer? Na teologia, a gente precisa harmonizar um texto com o outro para entender o que é que o texto realmente está dizendo. Amém? Entenderam, gente? Ou não? Estão meio assustados. Sim, sim. Uhum. O fato é, vou explicar, tentar explicar de uma forma mais simples ainda. Se o texto de Êxodo 25 for literal, não faz sentido dizer que o filho não leva o pecado do pai. Entende? Então, isso seria a Bíblia estaria se contradizendo. A prova disso é no versículo 6, em que diz que quando aquele que serve ao Senhor também, Deus abençoará até 1000 gerações. Então, isso é um exemplo claro de que isso não é literal. Tá certo? É um exemplo claro de que isso é figurativo. Certo? Dizendo assim, que Deus, a ira de Deus, ela dura por um pouco tempo, mas a longanimidade de Deus, ela dura para sempre. Tá? Isso é o que o texto quer dizer, na verdade. Pode ser, ainda que tem a maldição do pai, mas a partir que o filho se converter... Sim, é quebrado. Exatamente. Exatamente. Hoje, no Novo Testamento, a gente tem uma ideia mais clara pelo que a Bíblia diz. Tá? Inclusive, no texto abaixo, diz isso. Gálatas 3,13. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja, Jesus se fez maldito. É isso que diz a Bíblia aqui, tá? Como assim, pastor? Porque a Bíblia diz, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Compreende? E por que ele se fez, então, maldito, ou maldição, como diz outra versão?
Porque fazendo isso, ele nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Ah, pastor, mas é maldição da lei, está dizendo. E é aquela maldição que é fora da lei. Irmão, é crendice. O que você precisa colocar é o seguinte: o que existe mesmo em relação a bênção e maldição é o que está na palavra de Deus. Compreende? Fora disso, são achismos. Eu posso achar uma coisa e achar outra. Eu acho que a pessoa está sob maldição se ela jogar uma coisa na mãe dela, por exemplo. Ela está debaixo de uma maldição terrível na família dela. A pessoa diz assim, eu acho que não. Aí fica um dito pelo não dito, você compreende? Não. A palavra de Deus é o nosso manual de fé e de prática. Compreende? Então, eu não posso afirmar que um determinado ato você está debaixo de maldição que a Bíblia não diz. Também não posso dizer que a pessoa fazendo tal coisa vai sair de uma maldição porque a Bíblia não diz aquilo. Certo? Então, o meu parâmetro é a palavra de Deus. Amém? Compreende, irmãos? Entenderam mesmo? Só para deixar claro, tá? Veja bem, irmãos. Quando eu digo que a Bíblia é meu manual de fé e de prática, o que eu estou dizendo com isso é o seguinte: a Bíblia, eu acredito que a Bíblia diz, ela é suficiente para mim. Então, eu acredito naquilo que a Bíblia diz, eu vou aplicar isso na minha vida. Como é que eu aplico isso na minha vida? O que é maldição é aquilo que a Bíblia diz que é maldição. Pastor, em tal coisa, está na Bíblia? Não, não está. Então, você compreende? Na parte de pecado, por exemplo, o que é pecado, irmãos? Pecado é a transgressão da palavra de Deus. Tá certo? É você ir contra a palavra de Deus. E também, aí entra um leque de coisas também, em que Paulo fala sobre ferir a consciência. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai falar sobre ferir a consciência, sua ou de outrem. Tá? Então, quando você vai encontro algo que você acredita que é errado e você mesmo assim pratica, você está pecando. Certo? Pastor, beber não é pecado. A Bíblia não fala contra a bebida. Mas se toda vez que eu bebo eu tenho que fazer escondido, tenho que fazer eu peso na consciência, eu não oro como deveria orar, então você está pecando, irmão. Você compreende? Então eu estou indo contra um princípio meu, fazendo isso. Estou entendendo? Estou me violentando. Da mesma forma, aquilo que eu acho que é certo fazer e não faço também, estou pecando também por omissão. Tá bem? Pode passar ao próximo. Secularização da igreja. É isso que eu queria entrar mais hoje. Graças a Deus tem um bom tempo aí. Quem pode ler o primeiro tópico ali? A ausência de teologia, elevação do homem, exasperação do emocional. Exasperação, é enaltecimento, é aumento do emocional, né? Supervalorização do emocional. Veja só, irmão, ausência de teologia. Muitos pregadores, hoje em dia, muitos, né? Incrível, menosprezam o conhecimento da teologia. Tá? Isso é incoerente. Por que incoerente? Volto a dizer. Porque quando eu abro a Bíblia e falo alguma coisa da Bíblia, eu estou fazendo teologia. Porque se eu estou interpretando, se eu estou fazendo uma hermenêutica bíblica, quando eu leio e interpreto, estou fazendo uma hermenêutica. Isso faz parte da teologia. Tá certo? Agora, se eu faço uma hermenêutica errada, aí eu estou aplicando a teologia de forma errada, mesmo eu negando que estou fazendo a teologia. Você compreende? Gente, se puder aumentar um pouquinho a temperatura desse aqui, porque acho que eu desligo. Estão com frio ali. Aí esfriaram mais aqui na frente. Mas veja, a ausência de teologia, então, a teologia, eu vi um pastor, né? Eu até falei isso na aula passada, pastor Ricardo Gondim. Posso botar pastor entre aspas mesmo, pelas heresias, uma atrás da outra, né? Mas ele falou assim, se a Bíblia me diz algo, se a Escritura me diz algo, e o meu coração, a compaixão diz outra coisa, então eu vou pela compaixão, né? Ele está dizendo o seguinte, eu piso na palavra de Deus e eu vou aquilo que eu acho que é certo. Quem é o Deus desse homem? Ele mesmo. Porque qual é o parâmetro de certo e errado? O que ele acredita que é. Certo, gente? Toda tentativa... Olha para cá, irmão. Deixa o Ricardo ali em paz. Toda tentativa de menosprezar, de diminuir as escrituras,
e dizer que, por exemplo, como eu vi mais uma vez lá na igreja de Ed Renekiewicz, essa semana eu vi novamente, que tentou a tentativa que fala sobre que a palavra de Deus ela precisa ser atualizada, a palavra de Deus ela precisa ser revista. Nem tudo que está aqui nesse livro é a palavra de Deus, certo? Ou outra pessoa também disse, olha, o que existe hoje, veja, escute só, viu, irmãos? Aí tem risada gostosa. O que existe hoje é uma bibliolatria. Estão dizendo que a Bíblia é infalível. Veja o que eles disseram, viu, irmão? Veja a capacidade, né, disso. Eu vou falar dos desdobramentos disso ainda. É uma bibliolatria. Como a gente protestante pode falar contra os católicos, que tem um papa que diz que é infalível, e a gente diz que a Bíblia é infalível. O nosso papa é de papel. Veja o que eles disseram. Tá? Então, gente, isso é um absurdo tão sem tamanho. Porque, veja, se a Bíblia ela é falível, ou seja, ela tem erros, ela tem falhas, e se nem tudo está na Bíblia é a palavra de Deus, quem vai dizer o que é a palavra de Deus e o que não é? É o meu achismo. Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou colocando a palavra de Deus aqui, olha, e me colocando acima da palavra de Deus, porque eu vou dizer o que aquilo ali é a palavra de Deus ou não é. Exato. Onde na Igreja Católica se acredita que a revelação de Deus continua acontecendo, por isso que o Papa ele continua editando textos ali infalíveis, porque aquilo vai se acrescentando ao mesmo patamar da palavra de Deus, como é a palavra de Deus, a Bíblia. Certo? Então, quando eu digo que a Bíblia não é a palavra de Deus, gente, então, entenda, não adianta dizer assim, mas a Bíblia, aí logo se diz assim, não, mas a Bíblia ela é digna de confiança, é um livro extraordinário, ela serve de cano. Como, gente? Ela vai servir se eu estou dizendo que ela é cheia de erros? Você entende? Quando eu quebro a base, gente, escute bem isso aqui. Quando eu quebro a base de um prédio, o que é que vai acontecer com o prédio? Ele cai. Foi isso que aconteceu na Europa. Certo? Quando disseram assim, olha, a Bíblia não pode ser, isso é fruto do liberalismo teológico. Certo? E nesse último vídeo que eu vi agora do dito pastor Ed Renekiewicz, ele ressaltando, enaltecendo quem? Karl Barth, o maior expoente do liberalismo teológico. Certo? Então, é isso que fez a igreja na Europa morrer, gente. Em 150 anos, a igreja da Europa afundou. Quando eu estive no Uruguai, fui missionário no Uruguai, os irmãos sabem aqui bem disso, eu vi de perto igrejas grandes, históricas lá, com poucas pessoas de cabeças brancas, ou seja, a igreja vai morrer. Completamente. Certo? A igreja neopentecostal começando a crescer, um sentimento contrário ao evangélico, porque esse pessoal que chegou aqui do Brasil para pregar o evangelho aqui só querem nosso dinheiro. É isso que os uruguaios estão dizendo. Num país onde 47% das pessoas não são adeptas a religião nenhuma. Estou falando aqui de um país vizinho nosso, gente. Não precisa nem atravessar o oceano para ir, né? Certo? Onde o índice evangélico é em torno de 2 a 3% da população. E isso com pentecostais, neopentecostais e vários outros que se dizem que nesse censo bota evangélico também. O que eu estou dizendo com isso, irmão? Na Espanha, como eu estava estudando recentemente, menos de 2% das pessoas são protestantes. A gente está vivendo um fenômeno a nível mundial, gente, de apostasia. As pessoas estão deixando a verdade, trocando por mentira. Certo? Então, como começou isso, pastor? Esse pós-cristianismo, como eles se afirmam. Como começou isso? Com doutrinas assim, irmãos. São sorrateiras, elas entram na igreja. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, se Paulo escreveu isso, se Paulo está errado dizendo aquilo ali, quem está dizendo que Paulo está errado? Eu. Então, entre eu e Paulo, fique comigo. Eu estou dizendo isso, gente. Você está compreendendo? Se o pastor chega a esse nível de incredulidade, ele aposta toda... Não, deixa eu ser bem claro aqui. Ele aposta toda a fé. E um apóstolo herege, ele deve ser excomungado da igreja. Como o pastor Ed Renekiewicz foi excomungado da convenção batista que ele fazia parte. Foi expulso da igreja. Certo? E a gente precisa entender, irmãos, a gravidade disso. A gente precisa denunciar os erros. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Se eu tenho dúvidas em relação à Bíblia, uma coisa que eu vi quando eu era adolescente ainda, não faz muito tempo assim, né? Mas eu vi adolescente ainda, que dizia assim, duvide da sua dúvida, mas não duvide da palavra de Deus. Certo?
E eu amo teologia, eu amo ler a Bíblia, estudar, ficar até de madrugada lendo, estudando, pensando e vendo coisas e lendo, certo? Eu não estou dizendo isso por um dogmatismo, não. Estou dizendo isso porque a palavra de Deus, ela é, sim, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção na justiça. Certo? Se não for assim, tudo ruim, irmãos. Tudo desaba. Amém? Então, a ausência de teologia é elevação do homem, como eu disse, né? Então, se a Bíblia tem erros, o homem está elevado acima da palavra de Deus. Exasperação do emocional. Então, vai falar qual o apelativo, então, nessas igrejas. Igrejas que estão crescendo muito de adeptos. O emocional. Certo? Aí eu vejo os pastores falando, olha, mas se você que foi tão discriminado aí por ser homossexual, e você aqui, nós acolhemos você. Você aqui é a gente, porque Jesus, antes de todas as coisas, nos ensinou a amar. Ô, meu irmão. Distorce a palavra de Deus, pegando trechos daquilo que é mais conveniente, para agradar o ouvido das pessoas, não fazendo as pessoas serem confrontadas com seus pecados, e se elas não forem confrontadas com seus pecados, elas não vão se arrepender. Se não vão se arrepender, não vão se chegar a Deus da forma certa. Se não chegar a Deus da forma certa, não vão ser salvas. Isso é o desdobramento de teologia, dessa teologia. Tá? Presentes na pregação, nas músicas e na estrutura da igreja. O quê? A secularização da igreja, elas vão estar presentes nas pregações, nas músicas e na estrutura da igreja. Certo? Então, pregações como essa, humanistas, certo? Onde botam o homem no centro da pregação. A pregação é do homem, feita para o homem. Certo? Não é de Deus para o homem. E nem a gente pregando para enaltecer a Deus. Tudo que eu devo fazer é para a glória de Deus. Né? Por mesmo que esteja alguns que fazem isso e fazem uma roupagem bonita, parece estar glorificando a Deus com aquilo ali, mas não está. Certo? Porque está indo contra a sua palavra. Nas músicas, por exemplo, tem uma música que eu acho bonita, particularmente, mas ela diz assim, tem um trecho dela que diz assim, do crente ao ateu, ninguém explica a Deus, né? Não, irmão, a gente explica a Deus sim. Porque senão Deus seria um completo desconhecido para a gente. O que a gente não pode, isso eu já falei em outra aula, a gente não pode explicar tudo sobre Deus, mas também a gente não pode explicar tudo sobre nada. Pastor, fale tudo sobre mim, você não vai saber. Nem eu posso falar. Só Deus sabe. Você compreende? Então, explicar algo significa eu conhecer minimamente aquele algo. Certo? Explicar sobre algo não significa eu sei tudo sobre aquilo que eu estou pretendendo explicar. Você compreende? Então, a gente consegue explicar a Deus, sim. Pastor, a gente consegue explicar tudo sobre Deus? Não. Até porque Deus não revelou tudo sobre ele. Deus revelou aquilo que é suficiente para a gente. Tem muito mais coisa de Deus que a gente não sabe. Eita, pastor, misericórdia. Irmãos, porque senão a gente seria Deus, a gente seria homem, a gente seria Deus. Entende? Que a nossa mente é limitada, nosso conhecimento é limitado. Amém? Bem, entendendo isso, nas pregações, nas músicas, na estrutura da igreja, então a estrutura da igreja, veja, entenda. Todo auditório, eu estou falando disso porque na oratória, de forma geral, todo auditório, para que as pessoas estejam atentas ao que está sendo dito, o ambiente precisa ser bem iluminado, certo? Isso não é igreja só, isso é senso geral, tá, gente? Iluminado, as pessoas precisam estar, não estar incômodo na cadeira, não ter muito barulho do lado, porque essas coisas favorecem você ouvir mais, e você estar mais atento, você aprender. Como numa escola, onde você já viu alguma escola com paredes todas pretas? Alguém já viu aqui uma escola com paredes todas pretas? Por que não é assim? Porque isso vai provocar que você aprenda menos. Certo? E por que algumas igrejas estão colocando as paredes pretas? Porque isso mexe com o emocional das pessoas, gente. Isso é fácil de entender. Por que em boate as paredes são pretas? Em sua grande maioria. Nunca entrei em uma, viu, irmão? Mas, pelo que eu saiba, é assim. Por quê, gente? Porque isso induz mais o emocional das pessoas. Certo?
Tem a psicologia das cores. Não sei se você sabia, mas tem a psicologia das cores, por exemplo. Certo? Então, tudo isso é usado de uma forma, e isso entrou na igreja sorrateiramente. Tá? E isso é secularização da igreja, sim. Uma igreja que por trás da igreja tem, eu não vou dizer o nome expresso aqui não, porque é uma igreja região nossa aqui. Mas uma igreja que tem atrás da igreja algo que é deformado para jovens, para fazer uma alternativa ali para os jovens. Onde eu fui uma vez nessa igreja, e eu vi os jovens com roupas mini curtas, se agarrando lá atrás da igreja, e dizer que aquilo ali é promover para atrair os jovens. Não, gente, isso é mundanização na igreja. Certo? Isso é abominação aos olhos do Senhor. Certo? Aí vem um dito cidadão que lá estava à frente do jovem, né, lá, e fundou uma igreja e tá, bum, aqui em Recife. Certo? A gente tem que ter cuidado, irmãos, com o que está acontecendo ao nosso redor. Está aqui, olha, está chegando no nosso nariz. E a gente está muito caladinho nos nossos redutos. A gente precisa denunciar isso. E agora, a gente precisa denunciar e viver o evangelho genuíno. De arrependimento, de restauração, de transformação e de libertação do Senhor. Amém? Foi um amém fraco, mas a gente vai continuar assim mesmo. Irmãos, então, estudo das igrejas, né, onde coloca o homem no centro, né, dá para ver nitidamente ali, tá? Os palcos bem altos, né, entre as igrejas, né, e assim por diante. Assim como nas seitas diminui a pessoa de Cristo, de fato, né? Gente, Deus não estava no céu sozinho, se sentindo só, como eu vi pregadores falando. Deus não estava no céu morrendo de amor por nós. Eu preciso salvar, vou morrer para que sejam salvos. Não, não foi isso. Foi por amor, sim, um amor incomensurável. Mas por que ele morreu? Porque nós somos miseravelmente pecadores. Tá? Pecadores a ponto de ele precisar pagar o nosso preço, inclusive na morte, para que nós tenhamos vida com ele. Amém? Então, vamos colocar a palavra de Deus no seu devido lugar, né? Então, diminui a pessoa de Cristo, certo? Coloca de Cristo à mercê do ser humano, certo? Como já vi pregadores, né? Jesus está batendo na porta, não deixe ele lá de fora, não, né? Jesus é um coitadinho, quase que pedindo esmola para que você venha. Não, e na chuva ainda. Ele ainda disse na chuva. Ele pode estar na chuva. Ô, meu irmão, não. Jesus não é um miserável, não. Ele é Senhor. Tá certo? Quando ele fala, tudo estremece e obedece à sua voz. E ponto, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não precisamos, e eu disse isso antes e volto a dizer, sequer de sensibilidade. Porque essa palavra não é bíblica. Não precisa ter sensibilidade no espírito. Não, irmão, a Bíblia não diz isso. Eita, pastor, misericórdia com isso. Porque quando Deus brada, meu irmão, acabou-se. Pode ter sensibilidade, pode não ter sensibilidade, você vai ouvir o que ele quer, acabou-se. Paulo não estava desejoso, procurando conhecer mais de Deus, não. Paulo estava procurando matar os cristãos. Jesus apareceu na frente de Paulo e fez assim, Paulo, por que tu não persegues? Quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem você persegue. Pronto, acabou-se, irmão, homem. O livre-arbítrio de Paulo acabou ali. Você entende? Porque ele pensava ter, né? Porque ele nunca teve. Nenhum de nós tem. Então, a gente tem que entender, irmão, que a gente serve um Deus soberano, que pode todas as coisas. Amém? E ele continua usando a gente pela graça e misericórdia. Não é porque você é bom, não é porque você presta, não, nem porque eu sou bom, nem porque eu presto, não. Porque a gente não é bom e a gente não presta. Certo? Recentemente, vou abrir uma coisinha na particular, tá, gente? A gente falando sobre... Eu e minha esposa, Thaís, falando sobre algumas coisas de filho, né? Todo, não sei o quê. Eita, se alguém fizesse algum mal com o filho, se alguém matasse o filho. Aí teve um caso de uma pessoa que entrou numa sessão, né, de julgamento, descarregou a arma, né? Matou lá o cidadão que matou o filho, né? Teve outro caso recente também que a pessoa xingou os estupradores de uma menina, veja só, viu, irmãos? Parece que foi 5 ou foi 6 adolescentes, jovens, aliás, estupraram a menina de 14 anos, 9 deles, por horas, foram presos, eles, e uma pessoa xingou os estupradores, xingou, ficou presa, vai sentenciado para uma prisão por mais tempo que os estupradores da menina. Isso é a justiça do homem, tá? Então, e a gente não é melhor nem pior, não.
Por que eu estou dizendo isso? Porque lá, aí, eu e Thaís conversando sobre coisas assim, eu falei, olha, meu Deus me segure, porque eu não sei, o ímpeto meu é de matar a pessoa que fez uma coisa assim com o filho. E gente. E é. Agora, isso é vingança ou é senso de justiça? Vingança. Compreende? Isso é vingança. E isso está no nosso coração. Se a gente vacilar, irmão, a gente faz coisas horríveis. Tá? E as coisas horríveis começam pequenininho, vai ganhando espaço devagarzinho. Isso é secularização dentro da nossa mente. Ainda que você esteja numa igreja séria, você pode estar com a mentalidade secularizada. O que é? Como eu tenho a mentalidade secularizada, pastor? É isso que eu queria falar mais para vocês também nessa manhã. A mentalidade secularizada, irmãos, é não dando mais ouvidos à palavra, é lendo menos a palavra, é orando menos, é deixando que começando a questionar algumas coisas, são bases na fé, é colocando alguns parâmetros dentro da minha cabeça contra a palavra de Deus. Não adianta, escute só, irmão, você está numa igreja séria, enquanto a sua mentalidade está sendo bombardeada todos os dias por aquilo que é contrário à palavra de Deus. Vou dar um exemplo que eu passei também. Há um tempo atrás, eu estava vendo uma série Netflix. Não tem uma Netflix hoje por causa dessas coisas. Aí entrei, gosto muito de ficção científica. Aí comecei a ver uma série de ficção científica que falava sobre... Esqueci o nome da série agora. Parece que é Bem, não vou arriscar porque realmente não lembro. Mas o fato é que colocava a essência de um ser humano em outro corpo. Né? Aí quando eu vi aquilo ali, eu fiz, oxê, peraí, deixa eu ver onde isso vai chegar. Aí só que pegava de um homem, colocava na mulher, e a mulher, a essência desse homem aqui, ele tinha uma filha, aí colocou em uma mulher, e a mulher falava com a outra mulher como sendo o pai dela. Em outro caso, fez a mesma coisa com a esposa do falecido, que agora está no corpo de uma mulher. Você está entendendo? O cara morreu, aí botaram a essência dele numa mulher, e a mulher foi falar com outra mulher, e elas duas ficaram ali se acariciando, assim, isso é loucura, gente. Isso é mundanização, isso é secularização. Isso é mostrar sutilmente que a essência do ser humano, ele não é só... Você não é você. Você é o que você pensa e pode estar no outro corpo, por exemplo. Isso é uma base da ideologia de gênero, gente. Você compreende? Você continua sendo você, essencialmente, você quem Deus criou, mas você pode mudar, fazer uma transição de gênero. E continua sendo você. Isso não, irmão. Não, continua não. Isso é loucura. Da mesma forma, se uma pessoa... Se eu chegar aqui com as orelhas e um rabinho e dizer que eu sou um gato, né, e você vai dizer assim, oxe, pastor endoidou. Né? Da mesma forma, se eu disser que eu sou uma mulher, me identifico com uma mulher, não é normal, gente. Certo? Eu preciso entender isso. Eu sei que isso vai para a internet, irmão, mas precisa ser falado. Tá? Não é porque a Bíblia diz assim, é porque é contrário ao que a gente pensa, irmãos. Agora, eu posso pensar de um jeito, você está pensando de outro jeito, você acha que é assim, continue achando, não tem problema. Agora a gente precisa saber conviver com tolerância. Eu tolerar aquilo que você acha, você tolera o que eu faço. Agora, só não afirme que eu preciso afirmar que aquilo que você defende é correto. Porque eu também não devo fazer isso com você. Perguntaram recentemente assim, o que é que você acha sobre a influência para as crianças sobre a mudança da mentalidade delas para crianças? Aí a pessoa fez assim, concordo plenamente. Que isso tem que ser mais, as crianças têm que ser mais influenciadas a isso. Aí ele fez, que bom. Em relação ao cristianismo, não, cristianismo não. Ou seja, para mudança de sexo, se admite que faça isso para crianças. Mas quando se fala para o cristianismo, assim, não, isso é um absurdo, isso é violentar a pessoa. Oi. Então, 2 pesos, 2 medidas, né, gente? Compreendem? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, tá? Assim como nas seitas diminui a pessoa de Cristo e reduz a pregação do evangelho a causas secundárias como ação social, escute bem, viu, irmãos? Causas políticas ou eventos sociais. Ação social. A igreja ela é majoritariamente mais dada à ação social do que a pregação do evangelho. Isso é errado, isso é um pecado, irmãos. A tarefa principal da igreja é a pregação do evangelho. Ponto. Por mais que a igreja possa e deva fazer ações sociais, mas isso não é a tarefa principal da igreja. Você compreende? Por mais que a igreja deva fazer tantas outras coisas,
Mas a igreja não pode trocar os parâmetros e colocar, nós somos uma igreja que faz muita ação social. Eu vi até um pastor, conheci ele, de uma igreja aqui no estado vizinho nosso, que cresceu gigantescamente muito por ação social. Certo? E eles falam isso, nosso DNA é de ação social com o próximo, e faz um trabalho belíssimo de ação social. Mas eu fiquei me questionando quando eu vi aquilo ali. E a pregação do evangelho? A gente está pregando o evangelho através da ação social. Será, irmãos? Será? Ou, às vezes, é um meio de a gente disfarçar a nossa incompetência na pregação do evangelho. Cuidado com as muletas, viu, irmãos? Cuidado com as muletas. A gente é muito fácil de usar muletas. Como assim, pastor? Usar muleta? Não, vou lá, vou servir a pessoa, vou atender a pessoa e vou estar pregando o evangelho. Não, você não vai estar, não, irmão. Pregar o evangelho é falar. A fé, ela vem pelo... Oi, não é ver, não? É ouvir. Pode falar, Diego. Ela se encabeçaria seria criando cursos falando sobre a vida do dia a dia da igreja, para ser mais prático. Então, a igreja ela é focada social, mas ela tem uma durante a semana. Sobre oração, Bíblia, escola dominical, curso sobre da Bíblia, curso sobre aquilo. Se ela tivesse duas coisas, ela é a igreja que prega o evangelho ou... Não são duas coisas. Primeiro, assim, não são coisas distintas. A questão é o seguinte: se eu prego o evangelho deve ser ido na sua integralidade, certo? Apesar do nome estar correto, mas a missão integral está errada. A dita missão integral, certo? A pergunta dele é o seguinte: é uma igreja que faz ação social e também faz as ações da igreja normal, né? Se isso ela está errada, como é que eu posso... Não foi isso, Diogo? Então, veja só, a questão é a seguinte: a pregação do evangelho, ela deve ser pregado o evangelho, certo? Se na pregação do evangelho tem alguém que precisa de pão, eu tenho que dar pão àquela pessoa. Não adianta dizer Deus te abençoe para uma pessoa que está precisando de pão. É isso que o texto diz. Compreende? Então, não é o que eu acho que tem que ser, certo? É o que a Bíblia diz, certo? Se eu estou pregando para o evangelho para alguém que está precisando de remédio, gente, e a pessoa não tem dinheiro para comprar remédio, a pregação do evangelho deve ser pregada, anunciada o evangelho, e eu devo, se tiver condições, ou de levar o remédio, ou de levantar recursos para levar o remédio para aquela pessoa. Isso é pregação do evangelho na íntegra. Você compreende? Agora, eu fazer só ação social, certo? Só uma coisa que eu não vou falar de Jesus para as pessoas ali, isso é só ação social. Compreende? Então eu preciso distinguir as coisas. Eu não estou pregando o evangelho e fazendo só ação social. Não estou. Eu estou fazendo ação social. Então são coisas diferentes. Então, só um minutinho, Ricardo. Então, para eu pregar o evangelho, eu devo pregar o evangelho em todo o tempo. Pronto, eu, por exemplo, como pastor, toda vez que eu prego, eu normalmente costumo desafiar as pessoas a aceitar a Cristo. Certo? As pessoas a arrependerem de seus pecados. Porque eu acredito que a pregação do evangelho é isso. Pastor Mateus, da mesma forma, sempre faz um link também com o Cristo. Certo? Então, se a gente não se sentir desafiado, irmãos, a nós mudarmos a nossa forma de vida, a gente não vai ser. Isso é pregação do evangelho. Agora, se eu prego isso no contexto socialmente mais vulnerável, esse contexto socialmente mais vulnerável vai precisar, além da palavra, de que eu levo alimento também. Compreende? Então, uma coisa não está dissociada da outra. A questão é, a igreja precisa fazer mais das suas ações, de uma forma geral. Certo? Amém? Destinado ao Ministério da Palavra e separar algumas pessoas para ações sociais. Não, na verdade, ali é o seguinte. Não é só ação social ali. Ali é o seguinte. Para que os apóstolos não estivessem muito preocupados com todas as atividades da igreja, foi dividido, então, que os apóstolos se preocupassem mais com a palavra e a oração, e alguns homens de Deus também, cheios do Espírito Santo igualmente, eles foram destinados para servir as mesas dos crentes. Ou seja, aqueles crentes que tivessem mais desassistido, precisassem de alguma órfãos, viúvas,
genuinamente viúvas, que Paulo até diz também, pudessem ser assistidos também. Mas esse conjunto aqui é a igreja fazendo. Você compreende? Não significa que os apóstolos também não faziam ações assim. O que significa é que alguns estariam encabeçando esses ministérios, essas ações dentro da igreja. Certo? Então, os pastores apóstolos precisam estar, na época, tá? Porque não tem apóstolo hoje, é só deixar bem claro. Eles precisam estar encabeçando o ministério da palavra e da oração. Certo? O que é que o pastor tem que fazer mais? É ação social? Não, irmão. O pastor tem que estar mais preocupado com a palavra e a oração. Certo? Não significa que ele não vai também fazer ações sociais, compreende? Mas isso é em conjunto do ministério, como eu disse para vocês, tá? Pois não, né? É aquela frase bem clichê. Viva o evangelho, se possível, pregue. Não sei quem falou isso, mas é muito disseminado. Eu fico pensando, viva o evangelho, se possível, pregue. É como se, é como se o fato da gente viver uma vida correta, falando aos termos de sociedade, aos termos do que a Bíblia diz, já fala que nós somos cristãos. Aí eu fico pensando, eu vejo conheço várias pessoas no meu ambiente de trabalho que vivem uma vida relativamente correta. Traem seus esposos, seus maridos, não bebem, não fumam. Vivem politicamente correto, mas não tem Jesus. Então, se eu fosse verdade essa frase, eu precisaria ser salvo pela cruz de Cristo, se minhas atitudes pudessem, de fato, falar a frente de Jesus. Exato. Né? Mas é uma frase muito disseminada. Uhum. Inclusive, vários cristãos vivem isso. Exato. Vivem uma vida, de fato, cristã, mas não abrem a boca para falar, olha, quem fez isso na minha vida aqui não foi eu, foi Jesus. Às vezes com vergonha, porque se acomodou, está muito tempo na igreja, nasceu na igreja, sempre teve que saber. E aí aquela glória daquela vida para Deus não é para Deus. Exato. Exato. Muito bom você ter falado isso, Dani, porque é o seguinte, veja bem, gente, as pessoas olharem para a minha vida pode até causar as pessoas se aproximarem mais de Jesus, vendo você uma pessoa que não é um ET, certo? O crente não é um ET, é um ser humano, certo? Que tem os seus erros, tem os seus acertos, mas busca a Deus, né, em meio a tudo isso. Mas isso é insuficiente para a conversão. Então isso não é pregação do evangelho, né? A pregação do evangelho, ela vem pelo ouvir, tá certo? Então ouvir, alguém precisa falar, tá certo? Isso é bem óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né, irmãos? Então, o pregar o evangelho precisa ser anunciado, tá certo? Então a gente precisa entender que a vida não troque as coisas, tá? O que as pessoas estão fazendo, volto a dizer, é usando muletas. Não, mas eu estou vivendo a vida correta no meu trabalho, estou testemunhando Jesus. Está testemunhando, mas não está pregando. Compreende? Estou me colocando numa situação mais cômoda, porque eu tenho vergonha de falar, eu não quero ser o chato, certo? Você não precisa ser o chato, não. Ou se for preciso ser o chato, seja, irmão. Tá? Quando eu digo ser o chato, não é aquela pessoa que deve estar insistindo direto, falando coisas para que outra pessoa tenha ouvido. Não estou dizendo isso, não. O que eu estou dizendo é assim, tem hora que a sua palavra vai contrariar as pessoas. Elas vão ficar chocadas com aquilo que você vai dizer. Jesus disse, olha, se foi assim comigo, também vai ser assim com vocês. Se odiaram a mim, também vão odiar vocês. Compreende, gente? E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente prega a palavra, irmão, vão ter pessoas que vão se levantar contra você, até pessoas que se dizem cristãs. Vão dizer assim, eu sou também, mas não precisa ser fulano não, que é muito certinho, é muito assim. Ou como eu vi um testemunho, a pessoa dizendo assim, eu falei pro meu chefe lá que algumas coisas na empresa estavam erradas. Isso, eu era adolescente quando eu vi isso, viu, gente? E eu falei pro meu chefe que estava errado, e o meu chefe chegou para mim e fez assim, olha, você não precisa ser um... Quando a Bíblia diz que a gente precisa ser sal, não precisa ser uma pedra de sal, não. Pode ser um pouquinho de sal. Veja só o nível de secularização, gente, na mentalidade das pessoas. E muitas vezes pessoas adeptas de igrejas genuinamente evangélicas, mas a mente delas está cauterizada pelo pecado. Pregar o evangelho é falar, tá, gente? Sendo bem claro. Pregar o evangelho, viver é uma coisa que a gente todos nós precisamos fazer, e pregar também é uma coisa que todos nós precisamos fazer. Amém? Então, reduz a pregação da evangelização social, causas políticas. A gente fala muito mais sobre política do que sobre... Eu não estou falando
de falar contra ideias contrárias à palavra de Deus. Por exemplo, marxismo, gente. Isso é contrário, nasceu contrário à palavra de Deus. Nasceu como uma alternativa ao cristianismo, tá certo? Então a gente precisa entender bem isso. O que mais? E eventos sociais. Então tem igreja que só vive de evento social. Tem que ter um evento atrás do outro para atrair mais pessoas, tá certo? Isso também é secularização. A igreja não precisa inventar roda. A igreja precisa de pregar o evangelho genuíno, puro e simples. Glória a Deus, como está falando. Genuíno, puro e simples, para que as pessoas alcancem, ouçam mais, e elas entendam isso, elas arrependam seus pecados e mudem. Amém? Pode passar ao próximo. Tipo de pregação predominante. A gente está caminhando para o final, gente. A minha hora estourou, mas com uma última aula de 2 minutinhos só. Tipo de pregação predominante. Temática. Há 3 tipos de pregações: temáticas, textuais e expositivas. A maioria das igrejas que são mais humanistas, as pregações são temáticas. O que é isso? Eu pego um tema e vou pegar textos bíblicos diversos para reafirmar aquilo que eu estou dizendo. Isso é terrível, gente. Quem já tem habilidade, tem conhecimento na palavra, pode fazer pregações temáticas que não vai fugir do escopo ali. Não é o melhor, mas também pode acontecer, tá? Mas pregação expositiva e pregação textual vão me prender ao que o texto diz, certo? Sendo assim, é mais importante que as igrejas genuinamente cristãs, evangélicas, elas precisem pregar mais expositivamente, onde eu vou explicar as minúcias do texto e você vai sair dali. Quando você abrir, anos depois, tempo depois, você vai abrir lá, folheando sua Bíblia e vai ver, alguns marcam a Bíblia, né? E chega lá, e esse texto, poxa, Deus falou muito comigo nesse texto aqui naquele dia. Não lembro nem quem foi, mas naquele texto Deus falou comigo. Que bênção, irmãos, né? Pode ser expositivo. Cadê a mãe desse menino? Chegaram. Veja só, depende. Eu posso pregar expositivamente em um versículo. Porque às vezes um versículo pode ter muitas informações e eu pegar, desdobrar. Agora eu não saio do texto. Entende? Tudo que eu falo é dentro daquele texto. Mas eu posso pegar aquele texto por pretexto. Entendeu? Posso todas as coisas que fortalecem. Irmãos, você pode ser lésbica, você pode ser não sei o quê, você pode fazer assim, e você pode tudo isso naquele que lhe fortalece. Aí eu estou pegando o texto, usando como tema e fazendo a pregação em cima de um tema e não do texto. Compreende? Tá bom? Bem. Eita, irmão, muita coisa para um tempo só. Vamos lá. Terceiro, despreparo teológico dos líderes. Então, muitas igrejas acabam dizendo assim, se a teologia não presta, os líderes também não precisam fazer teologia. O que acontece? Muitos líderes formados, que acham bom, que ele tem uma palavra boa, que arrebanha a gente. Se fosse assim, gente, Silvio Santos seria o maior pregador de um tempo, né? Porque ele tem um jeitão de envolver pessoas, sempre teve. E isso não caracteriza uma pessoa cheia do Espírito, tá? Sim, perdão. 2. Músicas que provocam as emoções humanas pela sua melodia, letra e ministração. Ou seja, tom repetitivo, né? Aquelas músicas de worship, né? Que vão estar aquele aquele mesmo tom direto, tá? Aquilo ali é para mexer com a emoção das pessoas, gente. É fato, certo? É fato. O que mais? Aí volta, né? A condição da música, a letra das músicas, tá? Recentemente eu falei com algumas pessoas e fiz assim, gente, tem música muito bonita, mas no meio tem coisa que você pode não entender. Feito uma outra música que diz assim... No início eras a palavra, um com Deus altíssimo, amor maior que os meus pecados. Bonito, até aí. Cristo em ti se revelou. O que é que eu estou falando para Jesus? Me diga. Alguém consegue explicar isso? Jesus, Cristo em ti se revelou. Aí ele, Eu não disse nada com nada, irmão. Você entende? Então a gente precisa ter cuidado com as letras que a gente está ouvindo. Certo? Não adianta ser, estou adorando a Deus com isso. Se você não sabe o que está dizendo, você não está adorando a Deus, não. Tá certo? A não ser se ele falando em outras línguas, né?
Que a gente defende, sim, que há esse dom também, tá? Mas letra, administração, despreparo teológico dos líderes, igrejas que se prendem a ritos ou a elementos secundários ou judaizantes, aí vem menorá, que é aquele 7 chamas, né? O candelabro, que é o menorá judaico, ou o chofar, vamos tocar o culto, vamos tocar. Jesus Cristo, irmão. Isso é antibíblico, gente. Isso é judaizante. Isso é a gente adotar algumas coisas judaias, até que nem que os judeus usam daquela forma para dentro da igreja, tá? E despreza a autoridade. Isso aqui é muito importante também, gente. Autoridades eclesiásticas, o pastor, né, o líder da igreja é tido como um qualquer na igreja, em muitas igrejas, tá? Isso é errado, tá? Por quê, gente? A gente precisa conservar senso de autoridade. Pai e mãe é autoridade sobre filho, acabou-se. Compreende? Se o pastor está presidindo a igreja, ele é autoridade sobre você, sim. Porque Deus concedeu aquilo ali. Pastor... Distraiu. Deus concedeu autoridade, tá? Por exemplo, irmão, recentemente eu vi uma mulher, que ela inclusive deu uma aula lá no Masterchef, daquele programa Masterchef, e disse assim, você é chefe de cozinha? Eu falei, não sou chefe de cozinha, eu sou cozinheira. Aí, não, você não é chefe não. Eu falei, veja bem, chefe é um cargo. Eu não estou chefiando nenhuma cozinha agora, eu sou cozinheira. Você compreende a diferença? E ela não estava se menosprezando com aquilo ali, ela estava dizendo que é, de fato. A gente confunde as coisas. Por exemplo, eu sou pastor, mas eu não estou presidindo essa igreja. Quem preside essa igreja é o pastor Mateus. Eu estou debaixo da autoridade dele. Compreende? Então, ele é o pastor regente da igreja. Certo? Então, ele que vai definir como vai ser a igreja, as metas, etc. Porque Deus colocou essa autoridade sobre ele. Há muitas igrejas que o pastor, às vezes, auxiliar, está como... um pastor está como auxiliar e depois ele preside, e não há problema, porque o pastoreio em si, ele é serviço para a igreja, certo? Os dons ministeriais foram dados para alguns para servir a igreja, tá bem? A gente tem que entender isso. O pastor precisa pastorear, independente se está funcionando, exercendo alguma autoridade eclesiástica, administrativa ou não. Tem igrejas por aí, como a igreja presbiteriana, que o pastor não é da última palavra na igreja. Certo? Quem dá a última palavra na igreja é o presbitério. Ou igreja batista, em que muitas vezes o pastor também dá a palavra na igreja, quem dá a palavra para a igreja é a igreja. Certo? Só para elucidar mais isso. Então, autoridades eclesiásticas, que aí não estou dizendo que está certo ou errado, estou dizendo só como é, tá? Autoridade bíblica, a Bíblia é autoridade, sim. E autoridade divina, Deus continua sendo autoridade sobre tudo e todos. Tem mais algum? Próximo? Acabou, né? Bem, isso aqui eu vou mandar para vocês no grupo, lá, gente, que aí é só frases para reflexão. Desculpe a ênfase. Aliás, desculpe não, eu creio que assim, a gente precisa disso mesmo. Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos. Desculpem os irmãos pelos horários, né? Está extrapolado aí. Mas finalizamos aqui a nossa escola bíblica e que o Senhor possa cuidar de nossas vidas, tá? Ele é o supremo pastor das nossas almas. Nós o busquemos, tenhamos experiência com ele e com a sua palavra, e que a sua palavra nos molde e não o contrário. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Daqui a pouco estaremos começando o culto. E aproveitem para ir no banheiro, né? Comer alguma coisa.